Todos que estão aqui sabem o que é a esclerose lateral amiotrófica, né? E eu não sou médico e nem sou da área de saúde, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Eu vou falar um pouquinho de números, coisas que estão aí disponíveis, que a gente ouve nos simpósios. Então, como muitos de vocês não tiveram oportunidade de participar de simpósios, eu vou somente repassar as informações que a gente tem. O que é a ELA, né? ELA, ou como nos Estados Unidos é conhecida como Lou Gehrig disease, né? Doença de Lou Gehrig, ou na França, na Europa, mal de Charcot, né? É uma doença neurodegenerativa, progressiva e fatal. Ela afeta os neurônios motores, que são os que proporcionam os movimentos voluntários e a potência muscular. A gente fala movimentos voluntários porque os involuntários permanecem intactos, né? O coração não é afetado, continua batendo normalmente, o esfíncter, o paciente continua tendo controle do xixi, do cocô, tudo isso fica normal. O que ele perde são os movimentos que ele faz, os que ele tem controle, ou seja, mexer mão, mexer pé, perna, braço, esses ele perde. Os demais ele mantém, né? Os primeiros sintomas são aumento da fraqueza muscular, né, envolvendo principalmente braços e pernas, ou quando ela é bulbar, ela começa pela parte bulbar, que seria ou pela fala, ou pela deglutição, ou pela respiração. Então, a ela pode começar de duas formas, ou pela fraqueza nos membros superiores ou inferiores, ou pela fraqueza da fala, da respiração e da deglutição, que seria ela que a gente chama de ela bulbar. As extremidades dos músculos começam a se afinar, né? Porque é o primeiro sinal de atrofia desses músculos. Então, você vai vendo que os dedos, as mãos vão ficando sempre mais fininhas. É um dos sintomas iniciais da esclerose lateral. Qual é a causa, né? Não tem causa, né? Ela tem, a gente chama de causa idiopática, não tem causa. Existem alguns fatores de risco que a gente acredita que podem levar à esclerose lateral amiotrófica. Quais são esses fatores? Também não sabemos todos. Os cientistas acham que, para quem tem uma predisposição genética a ter esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, as pessoas que praticam exercício físico muito intenso, como triatletas, jogadores de futebol profissional, estas pessoas podem vir a desenvolver esclerose lateral amiotrófica, assim como quem teve contato com metais pesados, quem sofreu um estresse muito grande. Tem certas categorias que parece que são fatores de risco para a esclerose lateral amiotrófica. Não há comprovação. O que há hoje são estudos onde você vê que as pessoas que desenvolveram a esclerose lateral amiotrófica têm em comum certas coisas. Então, entre os atletas, ela é mais comum, atletas profissionais ou triatletas. Ela é mais comum do que nos outros grupos, pessoas que tiveram contatos com metais pesados, pessoas que tiveram choque elétrico de alta voltagem, ela é mais comum, pessoas que sofreram traumatismo craniano, ela é mais comum. Então, assim, a gente não pode dizer que são fatores de risco. Por quê? Porque não há nenhum estudo que comprove isso. Então, acredita-se que... mas então todo mundo que teve contato com metais pesados, ou que todos os triatletas têm chance disso? Não, não é. Tem que ter uma predisposição genética para a doença. Esse é o primeiro quesito. Quer dizer, aquela pessoa que, na genética dela, diz assim, você tem uma chance de ter ela. E aí, essa pessoa cai num desses fatores, ela tem um traumatismo craniano, ela teve contato com metais pesados, tomou uma água contaminada, enfim, está num lugar que o solo é contaminado. Aí, talvez isso seja o start para que ela desenvolva, né? Então, isso é o que os cientistas acreditam. Não há comprovação.
tem pessoas que têm ela e são calmas, não praticam esporte, não tiveram contaminação com nada, nunca bateram a cabeça, nunca tomaram choque. Então, não se enquadram em absolutamente nada disso. Então, assim, a ciência não encontrou nada. A gente sabe que eles têm uma ideia. Por exemplo, os americanos, soldados americanos que foram para a Guerra do Golfo, eles foram treinados até exaustão, né? Fizeram esporte extremamente, foram treinados extremamente, passaram por um estresse violento, tanto físico de treinamento como estresse de estar numa guerra arriscando a sua própria vida, e eles têm um número 20 vezes maior, os casos de ELA, entre os soldados que foram para o Golfo, do que o resto da população americana. Não é 2 vezes mais, é 20 vezes mais. Então, alguma coisa tem, né? Mas não se sabe o que é. A ELA pode ser esporádica, né, que responde mais ou menos em torno de 93% dos casos de ELA, ou a ELA hereditária, que é a ELA familiar, aquela que passa de pai ou de mãe para filho. Ela responde apenas por 7% dos casos. E só para vocês saberem, no Brasil, praticamente todos os casos de ELA familiar são de uma única família. Todos os pacientes de ELA familiar, tirando alguns casos raros, que são gente que emigraram para cá, para o Brasil há pouco tempo, 1 ou 2 gerações, mas o grosso todo é de uma única família, são mais de 650 pessoas que descendem de um único imigrante português. Inclusive, tem um ramo negroide e um ramo branco da família, porque ele teve relação com escravas, tudo. Então, mas são todos parentes. Lá atrás estão todos, nós temos o genoma, tem a árvore genealógica dessa família e todos são parentes entre si. Qual é o tratamento para a esclerose lateral amiotrófica? Medicamentoso aprovado pela Anvisa é só o Riluzol. Então, eu só tenho que tomar o Riluzol? Não. O Riluzol deve ser tomado para quem tolera ele, né? Tem pessoas que não toleram, ele ataca o fígado, ele dá enjoo e tal. Quem tolera deve tomar. Antigamente dizia que o Riluzol aumentava a expectativa de vida em 2 meses. No último simpósio, agora em junho, o Dr. Mitsumoto, da Universidade de Columbia de Nova York, falou que o Riluzol ele aumenta a expectativa de vida em 18 meses. Então, na minha opinião, quem tolerar, é um remédio que não deve ser comprado, ele é fornecido pelo SUS, então quem tolerar, sem custo, deve tomá-lo. O mais importante é o tratamento multidisciplinar, né? Isso é fundamental. O que mantém o paciente bem, com qualidade de vida, é o paciente fazer fisioterapia, ter fono, né? Saber deglutir, saber engolir, sair da cama, ter movimentos, manter o paciente em pé, alongar. E a fisiorrespiratória é fundamental, o uso de ambu, a gente vai falar disso aqui, né? Ter todos os cuidados, ter psicólogo quando precisar, até o cuidador, aliás, principalmente o cuidador também precisa de um psicólogo, muitas vezes. Então, tem todo esse tratamento multidisciplinar, ele é necessário. Nutricionista é muito importante, né? Porque o paciente que às vezes começa a perder peso, a gente está cansado de ver aqui paciente com 40 quilos, 42 quilos, não pode, né? O paciente vem a óbito, a pessoa fala, ela matou, não foi ela que matou. O paciente morreu de desnutrição, né? Então, precisa tomar muito cuidado. São várias pessoas acompanhando, não é um neurologista só. É o neurologista, é o pneumologista, é a nutricionista, é o gastro para ver a hora da GTT, de fazer a gastrostomia. Então, esse atendimento multidisciplinar é super importante. Existem outros medicamentos? Existem, que são para o bem-estar do paciente. Às vezes precisa de um laxante, às vezes precisa de um diurético, um remédio para cãibra, um remédio para espasticidade, um remédio para fasciculação. Aí o seu médico, tudo isso o seu médico é que tem que ver, né? O dia a dia do paciente é isso, o paciente tem que fazer os tratamentos que ele precisa, ele tem que sair da cama, ele tem que passear, tem que ir para a cadeira, tem que tomar sol, não pode ficar enfurnado, deitado na cama o dia inteiro. O paciente tem que se comunicar. De alguma forma, vocês precisam encontrar um jeito do paciente se comunicar. O paciente, às vezes, perde a fala, faz traqueostomia, ou mesmo não tem tráqueo, mas ele já perdeu as cordas vocais.
não consegue mais falar, principalmente na ela bulbar ou quando ela atinge a parte bulbar, é muito importante a comunicação. Então, para os pacientes que começam com isso, que não tem, às vezes, nenhuma condição financeira, não tem um computador, alguma coisa assim, tem que usar a tabelinha. A gente vai falar dessa tabela depois na parte da tarde, mas é uma tabela com as letras, A, B, C, os números e tal, e você vai apontando letra por letra e o paciente pisca quando for a letra que ele quer falar. O paciente que tiver uma condição melhor, ou que já tem pelo menos um notebook em casa, um computador, existem programas gratuitos que ele consegue, mexendo o mouse, ele vai usando. E quando a doença avança mais, que ele não tem mais movimento nenhum, existem os eye trackings, o mouse ocular, e está aqui a Civian, o Rafael Alves, que vai falar daqui a pouquinho sobre esses dispositivos que são excepcionais, que são leitores de íris, né? Leitores de íris, que basta você mexer os olhos e eles vão escrevendo, que é o que usam vários pacientes de ela que estão no nosso grupo, que se comunicam através desse sistema. De novo, falando do balde de gelo, a doença ficou mundialmente conhecida, ninguém sabia o que era ela, né? Ninguém sabia nada, e no ano passado, com o desafio do balde de gelo, a doença ficou conhecida. Muita gente no começo nem sabia o que era, ficava jogando balde na cabeça, sem saber nem para que estava fazendo isso. Mas, como essa história durou, as pessoas acabaram sabendo o que era, né? Aqui a gente já falou dos participantes, quanto a procura arrecadou, e é muito importante saber uma coisa. O número de pesquisadores jovens hoje que estão pesquisando, buscando a cura da esclerose lateral amiotrófica é um número absurdo. Eram muitos poucos os pesquisadores que se interessavam pela ela. Hoje é um número enorme de pesquisadores que estão no mundo inteiro pesquisando. Se você for no site de pesquisas americano, que é o clinicaltrials.gov, e digitar ALS, você vai ver que tem, acho que 3 ou 4 centenas de pesquisas que já estão em estudo clínico de paciente sobre a esclerose lateral amiotrófica. E se você fizesse isso em 2013, acho que não dava uma dúzia, né? Então, assim, nunca nós tivemos tanta perspectiva de que um dia se encontre a cura dessa doença, né? Era uma coisa que estava muito distante. Hoje não está. Hoje está mais próxima. Ah, mas é para o ano que vem? É para daqui a 5 anos? Não sei. Não sei. Ninguém está anunciando a cura. Mas tem muita gente pesquisando, o que é um excelente sinal, né? Já é uma mudança no quadro que nunca houve até agora. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva. E isso é graças ao balde de gelo. No Brasil, nós temos todo ano 2.500 pessoas diagnosticadas. Entre cada 100 mil pessoas, 2 a 4 casos de ela, né? Atualmente, nós acreditamos ter 15 mil brasileiros pacientes de ela. Esse número é um número meio que no chute, porque só foi feito um estudo epidemiológico no Brasil em 1998, quando da criação da Abrela. E nesse estudo tinham 500 pacientes de ela. De lá para cá, nunca mais foi feito, né? Então, são números meio que estatísticos, assim, acredita-se que, né, pela prevalência, pela incidência, calcula-se 15 mil. Como nem todos tomam Riluzol, aliás, eu acho que uns 40% não tomam Riluzol, a outra forma que teria para saber seria quantas caixas de Riluzol são consumidas por mês. Também não dá para fazer essa conta pelo alto índice de pessoas que não se adaptam ao Riluzol pelos efeitos colaterais, então também não dá para saber. 55% dos pacientes, de 55% a 60% dos pacientes são homens e 40% a 45% são mulheres. A maioria dos pacientes está entre 55 e 65 anos de idade. Apenas 5% tem menos de 30 anos.
Nós acreditamos que esse número vem aumentando, né? Antigamente, até uns 10 anos atrás, eu acho que não chegava a 2% ou 3% os pacientes com menos de 30. Hoje, eu acho que já está em 5% ou 6% os pacientes com menos de 30. Temos alguns casos de pacientes com 20, 21, 22, vários casos. Mesmo no grupo, tem uns 3 ou 4 que foram diagnosticados entre 20 e 22 anos. É raro. Não era para ter. Ela é uma doença degenerativa, não é uma doença que seria para aparecer em jovens. Também não é uma doença de degeneração de idade, como Alzheimer, que só aparece na terceira idade. Não é o caso, mas não era para aparecer em jovens de 20 anos. Tem aparecido. Não se sabe por que ela está se tornando uma doença mais comum em jovens. A expectativa de vida é variável. Mais da metade dos pacientes vivem mais de 3 anos. Antigamente se dizia que o paciente vivia de 2 a 3 anos. Essa era a expectativa de vida. Hoje se sabe que ninguém brinca de Deus. Está aí o Stephen Hawking com 53 anos. No nosso grupo, nós temos pacientes de todas... Aqui no Brasil, temos vários pacientes com mais de 23, 25 anos. Tem paciente com mais de 20 anos de diagnóstico sem tráqueo, sem gastro. Caminhando, com dificuldade. Mas caminhando e falando que a gente consegue entender ainda o que fala. Com dificuldade, mas com 23 anos de doença. Então, assim, tudo pode acontecer. Precisa ser bem cuidado, precisa fazer tudo o que manda o figurino, e precisa ser uma ela mais branda, claro. Né? Tem elas que são devastadoras, principalmente a bulbar. A ela não é contagiosa, pode atingir qualquer pessoa. A percepção à dor dos pacientes permanece normal, então o paciente de ela, ele tem toda a sensibilidade, aliás, ele é hipersensível, ele tem dor, toda a sensibilidade na pele, tem dores normais, ele não afeta as funções corticais superiores, quer dizer, ele mantém a memória, a inteligência, o juízo, tudo normal. E os órgãos dos sentidos, frio, calor, visão, olfato, tudo. Claro, quando faz traqueostomia e o cuff está insuflado, ele não tem olfato e o paladar, quando ele está se alimentando pela gastro, fica muito restrito. Aqui, falando só de novo de memória, juízo, inteligência, tem gente que fala, puxa, mas meu pai tem ela, e ele parece que está em outro mundo, ele está ficando esclerosado, alguma coisa assim. Então, primeiro precisa lembrar, tem gente que está com o pai na UTI há muito tempo, esse tipo de coisa. E aí não é que o paciente está ficando, está com alguma demência, alguma coisa. Qualquer um que ficar 30, 60, 90 dias na UTI, qualquer um de nós vai ficar confuso. Isso chama-se confusão. Isso se dá em qualquer um que ficar 120 dias numa UTI. Qualquer um de nós. Isso não é demência. E uma outra coisa. Existe hoje 20% dos casos de ELA diagnosticados estão vindo junto com uma doença chamada DFT, demência frontotemporal. A DFT, ela aparece antes da ELA e não depois. Então, acredita-se que é a DFT que cause a esclerose lateral amiotrófica. Então, primeiro o paciente fica com uma demência e essa demência leva a ELA. Então, não é que o paciente tem ela e depois de 1 ano de ela, ele vai ficar demente. Não. O paciente começa com uma demência e essa demência leva à esclerose lateral amiotrófica. Então, não tem nada a ver. Não é que a ela deixa o paciente demente ou alguma coisa assim. Não. É uma demência que não tem a ver com a idade, tem aparecido em pacientes de 40 anos. E esta demência acaba acarretando, por algum motivo que os médicos não sabem, essa demência, que é uma doença degenerativa do cérebro, acaba acarretando a esclerose lateral amiotrófica. Né? Esse é um assunto que eu não sei falar muito a respeito, precisa ser falado por um neurologista, um psiquiatra, mas é um tipo de demência. Não tem acontecido, é um caso, uma coisa nova de uns 10 anos para cá, ou é nova, ou os pesquisadores só conseguiram juntar os pontinhos há pouco tempo. Então, tem alguns pacientes que têm tido as duas doenças juntos, né? E aí é um caso para ser estudado. Precisa lembrar que os pacientes de ELA, eles têm a função sexual, permanece normal, então eles têm o mesmo desejo que a gente tem, não muda nada. Os controles fecais e urinários frequentemente permanecem intactos, são raros casos que não permanecem, né, mesmo no estado avançado da doença.
Os músculos que movem os olhos frequentemente permanecem não afetados, por isso que o computador da Civian tem uma ótima utilidade, porque é raro o paciente que não consegue mais ter um movimento ocular. Ela é responsável por quase 2 mortes em 100 mil habitantes, que é praticamente o mesmo número de casos. Há pessoas em que ela parou de progredir, né, pessoas que ficam estáveis, principalmente, isso é muito comum depois que faz a tráqueo, né, fica anos mantida no mesmo estágio, sem ter mais nenhum avanço. E há um pequeno número de pessoas nas quais os sintomas de ela foram revertidos. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento, mas nos Estados Unidos há registro de 3 ou 4 casos que as pessoas melhoraram com esclerose lateral amiotrófica. Não foi com tratamento de célula-tronco, não foi com nada, simplesmente houve reversão. Pode haver custos significativos para cuidados, equipamentos, prestação de serviços de saúde médica. É importante ter conhecimento sobre a cobertura do plano de saúde e outros programas para que o seu possa ser elegível como as coberturas do SUS. Só para lembrar, todo plano de saúde que te dá direito à internação no hospital, a um quarto hospitalar, dá direito à internação domiciliar, ou seja, a home care. Tá? Então, quando você fala assim, o meu plano de saúde, ele me dá um quarto no hospital, mas ele não dá direito a home care. Ele dá. Você pode lutar, pode brigar, pode entrar na justiça, pode procurar a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele tem que te dar o home care. É lei. E o SUS também tem que dar home care. É obrigação do SUS fornecer home care em qualquer município do Brasil. Mas eles não dão. Não dão. Não dão porque eles não querem dar. Mas você entra na justiça, você ganha. Demora? Demora, pode demorar 1 ano, mas você ganha. Né? Se for justiça gratuita, vai demorar mais, defensoria pública é mais difícil. Se você tiver um advogado, um bom advogado, uma liminar mais bem feitinha, vai ser mais fácil você ganhar. Claro, mas que você ganha, você ganha. Que pode dar trabalho, pode dar trabalho. Pode demorar. Mas ganha. Nós temos várias pessoas, não é uma, não é 2, não é 3, várias pessoas que estão pelo SUS, com home care, com Trilogy, com Coffee Assist, com tudo. Esperaram algum tempo? Esperaram, mas conseguiram. Então, esse é o direito, a pessoa ganha. Entra com liminar, vai lá falar com o juiz, mostra o paciente, leva o paciente para o juiz ver com um bipap, com bateria de carro lá, põe na cara do juiz para ele ver. Comove o juiz? Comove. Sintomas. Tem sintomas que são constantemente negligenciados, que são discretos, né? E aí isso atrapalha um pouco no início do diagnóstico. Normalmente, os pacientes de ela, quando começam os diagnósticos, vão parar sempre num ortopedista, né? Raramente vão para um neurologista, né? Começam a cair, ou as mulheres às vezes têm dificuldade para botar uma blusa, ou a voz fica um pouco diferente e tal, e esses sintomas são negligenciados. Precisa sempre dar muita atenção nos sintomas iniciais para que não aconteça isso e o diagnóstico seja precoce. Quanto antes, a gente fala assim, é muito importante o diagnóstico precoce, mas é importante para quê? Diagnosticou o paciente precoce, e aí? Aí pega ele, leva para casa, deixa ele jogado na cama. Não, é para começar o tratamento multidisciplinar. Não é só para tomar Riluzol. É para começar a físio, começar a fono, começar a dieta correta. É isso que é importante. Isso é que tem que começar. Não adianta nada você pegar o paciente e descobrir que ele tem ela no primeiro mês, em vez de, normalmente leva-se... A média nacional aqui no Brasil é de 13 meses para fazer um diagnóstico de ela. Não adianta nada você... Às vezes você leva 1 ano e meio para perceber o primeiro sintoma, depois mais 13 meses para fazer o diagnóstico, aí você faz tudo isso e deixa o paciente em casa e não faz nada com ele. Né? Então, não, tem que começar o tratamento multidisciplinar. É isso que é importante. Fraqueza muscular em um ou mais dos seguintes, nas mãos, nos braços, nas pernas, ou nos músculos da fala, deglutição ou respiração. Fraqueza muscular é um sinal de indicação inicial da ELA e ocorre em aproximadamente 60% dos pacientes. Outros sinais da doença, fasciculação. Todos sabem o que é fasciculação? Alguém não sabe? Não sabe? Fasciculação é aquele movimento que o músculo faz involuntário. Então, você vai ver, às vezes, um paciente de ELA, às vezes a perna treme, assim, ou a barriga, ou o braço, você vai ver tremer, assim, parece uma cãibra, mas você vê acontecer. Né? Isso é a fasciculação.
e espasmo dos músculos, né? Principalmente nas mãos, nos pés. Depois vem o comprometimento do uso dos braços e das pernas, a fala começa a ficar arrastada, né? Dificuldade para projetar a voz, e nos estágios mais avançados, falta de ar, dificuldade em respirar, engolir, deglutir, né? Eles podem ser muito variados em diferentes pessoas. Como eu falei, tem pessoa que começa pela fala, o outro começa pelas pernas, o outro pelos braços, o outro pelas mãos. Tem gente que não consegue andar, vai para a cadeira de rodas, mas os braços estão mexendo. A outra anda perfeitamente, mas já não consegue fazer os movimentos finos com as mãos, não consegue abotoar uma blusa, um sutiã. Enfim, varia mesmo de pessoa para pessoa. É uma doença difícil de diagnosticar? É uma doença dificílima de diagnosticar. Precisa de um exame clínico que só um neurologista que conhece a doença, não é qualquer neurologista Brasil afora, não. Um bom neurologista consegue fazer um exame clínico, uma série de testes diagnósticos. É uma doença que precisa de diagnóstico diferencial, é por exclusão de outras doenças que se assemelham a ela, são dezenas de doenças, a lista de doenças e exames que você precisa fazer de exclusão dela é imensa. Nós temos no nosso site, são páginas e páginas de doenças e exames exclusivos, né? O principal exame é o eletroneuromiografia, né? Que é completa, membros superiores, inferiores, garganta, língua, tudo. Velocidade de condução nervosa, exame de sangue, urina, punção lombar, raio-x, ressonância magnética de crânio, mielograma de coluna cervical, às vezes precisa fazer biópsia muscular, biópsia de nervo, exame neurológico minucioso, enfim, a lista é imensa, tá? E está aqui novamente, deixo meus contatos. Eu não vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, porque eu não vou saber responder mais nada. Como eu falei, eu não sou médico, não sou da área da saúde. Então, dúvidas, vocês vão perguntar na parte, ou para a doutora Luísa, para a Marlene, que são enfermeiras, doutoras, ou perguntem à tarde para Simone, doutora Simone, fisioterapeuta, doutora Adriana, fonoaudióloga. Eu já falei demais, mais do que eu devia. Então, eu passo aqui agora para doutora Luísa Watanabe Dalben, doutora em enfermagem e sócia da Dalben Home Care. Obrigado.